Mais uma vez acolher esse servo de Deus que andou muito para chegar até aqui e teve muitas dificuldades para chegar até aqui. Mas nós sabemos que esse ambiente é um ambiente propício para que Deus possa derramar sobre nós o Teu Santo Espírito e todas as bênçãos reservadas para esse dia. Então agora, intercedendo, solta a sua voz na linguagem dos anjos e ore. Sobre as imagens da televisão, os sons da rádio, toda a conexão via internet, para que tudo seja abençoado, tudo seja ungido, para que a palavra proclamada, o testemunho, os exemplos sejam acolhidos por todos os corações. Põe volume na sua voz, ore com poder, ore com autoridade. Ore querendo que esse momento seja para todos uma bênção de cura, de libertação, mas principalmente de reconciliação, de perdão, de amor, que cobre uma multidão de erros do passado. O amor do Senhor, o manto do amor do Senhor sobre nós. Colocando tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos nos sentando suavemente, buscando silêncio entre nós, cantando suavemente. Restaura a nossa casa, Senhor. Cante, sente-se e cante. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Faz esse pedido do fundo do seu coração. Restaura a nossa casa, Senhor. Pense na sua família que está vendo tudo. Restaura a nossa casa, Senhor. Mais uma vez, restaura. Restaura a nossa casa, Senhor. Pense no seu esposo, nos seus filhos. Restaura a nossa casa, Senhor. Pense nos seus pais, na sua esposa, Restaura a nossa casa, Senhor. em seus irmãos e parentes. Restaura a nossa casa, Senhor. My dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, after the short introduction we gave yesterday, depois da pequena introdução que demos ontem, both to the group of intercessors tanto para o grupo de intercessores and giving the homily at the Mass yesterday, e dando também a homilia da missa ontem, and leading you into a prayer after Holy Communion, eu conduzi vocês numa oração depois da Sagrada Eucaristia. as we begin this day of your program, Começando o dia de hoje do nosso retiro, I'd like to begin by bringing to your attention eu queria começar trazendo a atenção de vocês that the whole faith is based on what God is speaking to us. que nossa fé é baseada naquilo que Deus fala conosco. Already in the early days, Já nos primeiros dias, God has been speaking to the people of Israel, Deus falou ao povo de Israel, to the great prophets of the Old Testament, Abraham, Moses, David, através dos grandes profetas do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, and then to the prophets like Jeremiah and Isaiah, e também através dos profetas Jeremias, Isaías, and all that God was speaking to the leaders and to the prophets of the Old Testament, e tudo aquilo que Deus falava com os líderes e com os profetas do Antigo Testamento have been written down foi escrito, in what we call the Old Testament. e é aquilo que nós chamamos de o Antigo Testamento.
It's good that we should know the place of the Old Testament in our faith. É bom que a gente saiba qual é o lugar do Antigo Testamento na nossa fé. One day, a young man who had just come into the charismatic renewal Certa vez, um jovem que acabava de entrar na fé católica através da renovação came to me with his Bible, chegou até mim com a sua Bíblia, and he said, "Now I know what is the Word of God." dizendo: agora eu sei o que é a palavra de Deus. When I opened the Bible, I noticed Quando eu abri a Bíblia, eu percebi that he had torn out all the pages of the Old Testament, que ele tinha tirado as páginas do Antigo Testamento. and that is not right. E isto não é correto. The Old Testament is part of God's Word even to us today. O Antigo Testamento é parte da palavra de Deus para nós também hoje. And therefore we should avoid two extremes. Portanto, nós precisamos evitar dois extremos. Those who despise and put away the Old Testament just as history, Aqueles que desprezam e consideram o Antigo Testamento apenas como história, and those of our brethren of other Christian denominations, e outros que, como os cristãos de outras denominações, many of whom would quote the Old Testament more than they are quoting the New Testament. muitos dos quais referem-se às passagens do Antigo Testamento muito mais do que as do Novo Testamento. The correct attitude is that of the Catholic Church. A atitude correta é a atitude da Igreja Católica, When in that wonderful document on divine revelation onde naquele belo documento sobre a revelação divina, called Dei Verbum, chamado a Palavra de Deus, the Word of God, Palavra de Deus, Dei Verbum, it says in the very second chapter lá está nesse documento, no segundo capítulo, that the Old Testament is meant to be a preparation for the New Testament. que o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. And therefore the Old Testament should have a proper place in our faith. Portanto, o Antigo Testamento tem que ter um lugar correto na nossa fé. And then you have the New Testament, E então você tem o Novo Testamento, which consists of the 4 Gospels and the letters. que consiste nos 4 evangelhos e nas cartas. And the letters are an important testimony to the faith of the early church. E as cartas são um importante testemunho para a fé da igreja primitiva. But they are a continuation of the basic gospel message. E são, na verdade, uma continuação da mensagem básica do evangelho. We must put them in the correct place and perspective. Temos que colocá-las no lugar correto e na perspectiva correta. They are very important, São muito importantes, but obviously they are just a continuation of the gospel message. mas obviamente são uma continuação da mensagem do evangelho. But it is the 4 Gospels that are the most important part of the Bible. Mas são os 4 evangelhos que são a parte mais importante da Bíblia. You may not have time to read the many books of the Old Testament. Talvez você não tenha tempo de ler os livros mais importantes do Antigo Testamento. You may not have time to read the beautiful letters in the New Testament. Talvez você não tenha tempo de ler as belas cartas do Novo Testamento. But even by just reading the Gospels, Mas mesmo- our faith can grow. Mas mesmo lendo apenas os evangelhos, a nossa fé pode crescer. And you may say, but there are 4 Gospels. Don't have time to read all the 4 Gospels. Ou você pode dizer, mas são 4 evangelhos, eu não vou ter tempo de ler os 4 evangelhos. Which one then to read? Qual então eu devo ler? Matthew may be too long. Talvez o evangelho de Mateus seja longo demais. Mark may be too short. Talvez Marcos seja curto demais. John may be too difficult. O evangelho de São João talvez seja um pouco difícil. Try Luke. Então tente ler Lucas. In many ways, Luke is the gospel of the 3rd millennium. De uma certa maneira, o evangelho de Lucas é o evangelho do 3º milênio. And together with the Acts of the Apostles, E juntamente com os Atos dos Apóstolos, which was written by Luke himself, que foi também escrito por Lucas, we have the inner core of the Bible message. nós temos o coração da mensagem bíblica. Therefore, the first thing I would like to tell you today Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês hoje
Even you may not have time to read the whole Bible from cover to cover, Mesmo que você não tenha tempo de ler a Bíblia inteira de capa a capa, you'll be able to live the real message from God by reading these two very important books. você vai ser capaz de viver a fé em realidade lendo somente esses dois pequenos The livros. Gospel of Luke, O Evangelho de Lucas, which is the Gospel of the Holy Spirit, que é também chamado o Evangelho do Espírito Santo, but even the Gospel of our fight against the evil spirit, e também o Evangelho da nossa luta contra o espírito do mal, is the Gospel of Mary, é o Evangelho de Maria, is the Gospel of women, é o Evangelho das mulheres, is the Gospel of sinners. é o Evangelho dos pecadores. It has many beautiful titles to why Luke should be the main book of the Bible that we should read. Então, em vários títulos que nós poderíamos dar ao Evangelho de Lucas como sendo o livro mais importante da And Bíblia. then go to the Acts that tells us how Luke continued the gospel E message. depois a gente chega nos Atos, que dá uma continuidade do Evangelho. So this is the first thing I would like to tell you, Então, esta é a primeira coisa que eu queria dizer a vocês. because our whole faith must be based on God's word. Porque a nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. Ever since I came into the charismatic renewal, Desde quando eu entrei na renovação carismática, I stopped reading books. eu parei de ler outros livros. Don't imitate my bad example. Mas não imitem o meu mau exemplo. But the only book I'll now read is the Bible. Porque agora o único livro que eu realmente leio é a Bíblia. I don't even read what I've written. Eu não leio nem mesmo o que eu escrevo. Yesterday I was given a booklet and a CD on my talks, Ontem me deram aqui na Canção Nova um livro e a coletânea de palestras sobre mim. I looked at the beautiful cover Eu vi a capa muito bonita and I said, good, e eu disse, muito bom, tá bonito. and I kept it one side. E deixei de lado. But we cannot keep the Word of God in the Gospels aside. Mas nós não podemos deixar o Evangelho e a palavra de Deus de lado. I want to repeat again. Quero repetir novamente. Our whole life must be based on listening and on reading the Word of God, especially in the Gospel. A nossa vida toda tem que ser baseada na leitura e na meditação da palavra de Deus e especialmente do Evangelho. We should be We should call ourselves men and women of the Word. Nós tínhamos que nos chamar a nós mesmos de homens e mulheres da palavra. Obviously the Word of God. Claro, da palavra de Deus. The second thing I want to tell you by way of introduction A segunda coisa que eu quero dizer a vocês como uma introdução is something I may have told you earlier. é algo que talvez eu já tenha dito a vocês antes. I'm trying my best not to repeat things I said here earlier. Eu tenho tentado me esforçar de não repetir coisas que eu já disse para vocês antes. But we can always listen to it a second time or the third Mas time. claro, a gente pode ouvir essas coisas uma segunda e uma terceira vez. I must have told you how I went to a Bible bookshop. Eu devo ter contado para vocês como que eu fui certa vez a uma And livraria. there I saw a little book called The Gospel in 1,000 Languages. E ali eu vi um pequeno livro chamado O Evangelho em 1000 Línguas. And I bought that book E eu comprei aquele livro. because I was wondering how that little book could contain the whole Bible in 1,000 languages. Porque eu imaginava como que pode um livro pequenino conter o Evangelho em 1000 línguas. Or even the whole Gospel in so many languages. Ou o Evangelho todo em tantas línguas. But when I bought that book, I realized it was only one verse of the Bible that was translated into 1,000 E languages. quando eu abri aquele livro eu percebi que era somente um versículo da Bíblia traduzido em mais de 1000 línguas. And now I was more intrigued to know which particular verse the compiler thought it to be so important E eu então fiquei imaginando que palavras são estas
que são tão importantes que podem ser comparadas as to call it the gospel. para ser chamadas somente aquelas palavras como o And Evangelho. to my surprise, Para minha surpresa, my pleasant surprise, meu prazer e minha surpresa, I realized it was that particular verse eu percebi que era aquele versículo which for most people is their favorite gospel verse. que para muitas pessoas é o versículo favorito do Evangelho. John chapter 3 verse 16. João capítulo 3, versículo 16. God so loved the world Deus tanto amou o mundo that he gave his only son Jesus, que deu ao mundo o seu único filho Jesus, so that those who believe in him may not perish, para que aqueles que crerem nele não pereçam, but may have eternal life. mas tenham a vida eterna. Even if we don't read the rest of the Bible, Mesmo se você não ler a Bíblia inteira, but read this verse leia este versículo and learn it by heart e traga-o no coração. and allow it to influence your life, E permita que esse versículo influencie a sua vida. you're a real witness to the love of God. É um testemunho real do amor de Deus. John chapter 3 verse 16. João capítulo 3, versículo 16. And I want to reflect a little bit on this verse. E eu quero refletir com vocês um pouco sobre esse versículo, Well, that is the summary of our Catholic faith. porque ali está um resumo da nossa fé católica. It's a summary of our Christian faith. É um resumo da nossa fé cristã. It's a summary of the charismatic renewal. É um resumo da renovação carismática. It says 6 things. Ali nesse versículo são ditas 6 coisas. And don't forget the 6 things I'm now going to share with you very, very briefly. E não esqueçam essas coisas que eu vou partilhar agora com vocês de maneira muito breve. Number 1. Número 1. Who is it that loves us? Quem é este que nos ama? God has so loved us. Deus tanto nos amou. That is the basis of our Christian and Catholic and charismatic faith. Esta é a base da nossa fé cristã, católica, carismática. God's love. O amor de Deus. For us, God is a God of love. Para nós, Deus é um Deus de amor. True, He is a powerful God. Claro, é um Deus todo-poderoso, He is present everywhere. presente em toda parte, He knows everything. que sabe todas as coisas. But to us, the most important thing is that God loves me. Mas para nós, a coisa mais importante é Deus me ama. And that's why this verse has made me proclaim wherever I go Por isso que esses versículos me fazem proclamar aonde quer que eu vá, that Christianity is a religion of love. que o cristianismo é a religião do amor. As we look at the world around us, Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, what do we see? o que nós vemos? What do we read in the newspapers? O que nós lemos nos jornais? We read about destruction, Lemos sobre destruição, murders, assassinatos, calamities, calamidades, warfare. batalhas, guerras. We only read bad news. Só lemos más notícias. And the bad news is that there's too much of hatred in the world. E a má notícia é que existe muito ódio no mundo. People even killing others a sign of their faith in God. Pessoas dizendo que matar o outro é um sinal de sua fé em Deus. Even glorifying people that died in suicide attempts and killing children. Até glorificando pessoas que mataram-se a si mesmas para matar outros, inclusive crianças. For us Christians, the sign of love is the way the martyrs gave their life to give life to others. Para nós, o sinal da fé e sinal de cristianismo é os nossos mártires que deixaram-se morrer em nome da vida de outros. We don't have suicide bombers in our faith. Na nossa fé não cabe suicidas, bombardeios. I repeat, we don't have suicide bombers in our Christian Eu faith. repito, na nossa fé cristã não tem lugar para suicidas, bombardeios. But we have sacrificing martyrs in our Christian faith. Ao contrário, nós temos mártires que se sacrificam na nossa fé.
No other religion has as many martyrs as we have. Nenhuma outra religião tem tantos mártires como nós mesmos. Even in the last 3 years in my country of India. Mesmo nos últimos anos, no meu país, na Índia, And therefore we must thank God that we have in our Christian faith a God of love. portanto, nós temos que agradecer, porque na nossa fé cristã, nós temos um Deus que é amor. Even if we were to spend all these 2 or 3 days on speaking God's love, it is enough. Mesmo que eu tivesse que passar esses 2, 3 dias falando somente sobre isso, sobre Deus amor, seria o suficiente. But let me reflect a little bit on what does it mean when John says God has so loved us. Mas vamos andar um pouquinho mais e refletir o que significa quando João diz Deus tanto nos amou. It's good to reflect in this first talk on why we call God a God of love. É bom refletir nessa primeira palestra por que é que nós entendemos que Deus é amor. Because He has created us out of nothing. Porque Ele nos criou a partir do nada. We were nobody. Nós não éramos nada. We were nothing. Nós éramos o nada. And He created us. E Ele nos criou. Secondly, He created us out of love. Segundo, Ele nos criou a partir do seu amor. There's no other explanation. Não existe outra explicação. As you look at yourself and you say, Quando você olha para você mesmo e diz, yes, I'm here because God created me because He loved me. você diz, eu estou aqui porque Deus me criou a partir do amor. That is enough. Isso é o suficiente. This is only the beginning. E isto é só o começo. As I tell you more things, you'll be clapping louder and louder. A partir do momento que eu vou dizer para vocês mais coisas, vocês vão começar a aplaudir cada vez mais alto. How do I know that God loves me? Como que eu sei que Deus me ama? Because He created me in His own image and likeness. Porque Ele me criou na sua própria imagem e semelhança. If you look at your mirror, Se você olhar no espelho, what are you seeing there? o que eu vejo? Not your face. Você não vê a sua face. You're seeing the face of God. Você vê a face de Deus. He has created you in His own image and likeness. Que criou você a sua imagem e semelhança. Has any religion dared to say this except Christianity? Existe alguma religião que ousa dizer uma coisa dessas, com exceção da religião cristã? Again, Novamente. how do I know that God loves me? Como que eu sei que Deus me ama? Because He has created me for only one reason. Porque Ele me criou por exclusivamente uma razão. He has created me for happiness. Ele me criou para a felicidade. To be happy with Him. Para ser feliz com Ele. Not only in heaven, Não somente no céu, but even in this world of suffering and pain. mas também neste mundo, em meio ao sofrimento e à dor. Again, how do I know that God loves me? Novamente, como que eu sei que Deus me ama? Because as He Himself says in the prophecy of Jeremiah, Porque Ele mesmo disse na profecia do profeta Jeremias that He is our teacher. que Ele é o nosso mestre. There's no need for brother to teach brother, Não precisa o irmão ensinar ao or irmão, for neighbor to teach neighbor, ou um vizinho ensinar o or vizinho, for me to teach you. ou eu mesmo ensinar a God vocês. says, I myself will teach him. Deus diz, eu mesmo os ensinarei. So what we call the voice of conscience O que nós entendemos como a voz da consciência, is always speaking to me in my que mind. está sempre falando comigo em minha mente. God loves us so much, He's constantly speaking to me day and night. Deus me ama tanto que Ele está constantemente falando comigo dia e noite. Give the Lord a big clap for Aí that. sim, aplauda ao Senhor por isso. Again, how do I know that God loves me? Novamente, como que eu sei que Deus me ama? Because He corrects me. Porque Ele me corrige. The Bible says if a father does not correct his son, A Bíblia diz, se um pai não corrige o seu filho, you cannot call him a good father. você não pode chamá-lo de um bom pai. A
good father always corrects his son Um bom pai sempre corrige o seu filho, because he wants the son to be perfect and good. porque ele quer que o seu filho seja bom, seja perfeito. In the Bible, God is constantly correcting his people. E na Bíblia, Deus está constantemente corrigindo o seu povo. He even is testing them. Ele até os testa. Sometimes we feel as if he's punishing them. Às vezes parece até que ele está punindo a But eles. his punishment is always for their improvement, for their good. Mas estas punições são para o bem, para a melhora. He never takes revenge. Ele nunca se vinga. The only revenge he takes A única vingança que ele toma is the revenge of love. é uma vingança de amor. He wants to change us, Ele quer nos mudar to make us better and better. e fazer-nos cada vez melhor. That's why he corrects us. Por isso ele nos corrige. That's why it looks as if it punishes us. Por isso que às vezes ele nos pune. Give the Lord a big laugh for that. Muito aplauso ao Senhor por isso. But to make it short, Mas para resumir, the main reason why I believe that God loves a us principal razão pela qual eu creio que Deus nos ama is He wants to have a personal relationship with each one of us. é porque Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. How do I know that? Como que eu sei disso? Because when He created us, Porque quando Ele nos criou, He created us the same, Ele- like an image of Himself, Ele nos criou como iguais à imagem dEle, but He created each one different from the others. mas cada um de nós diferente um do outro. We are both the same. Nós somos We are semelhantes, human beings. somos seres humanos, We are men. somos homens, We both have two eyes, ambos temos dois Two olhos, ears, dois ouvidos, one mouth, uma boca, one nose. um nariz. But do we look the same? Mas nós parecemos iguais. You know who's Vinicius, you know who's Rufus. Você sabe que ele é o Rufus e que eu sou o Vinícius. If you were to look at all the 7 billion people in the Se world, você for olhar para 7 bilhões de pessoas que existem no you don't mundo, find another person even a little bit like you. você não vai encontrar nenhuma pessoa exatamente como você. God has created each one of you different. Deus criou cada um de nós diferente. You are unique. Você é único. There's only one Vinicius. Existe somente um Vinícius. There's only one Rufus. Só tem um Rufus. There's only one Mary. Só tem uma Maria. There's only one John. Só tem um João. God has created each one of us uniquely. Deus criou cada um de nós único. Give the Lord a big laugh for that. Aplauso ao Senhor. Again, how do I know that God loves me? E então como que eu sei que Deus me ama? As I've said, He wants to have a personal relationship with each one of us. Como disse, Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. For us, God is a person. Para nós, Deus é uma pessoa. For many religions in the world, Para muitas religiões no mundo, including the religion of my beloved country, India, incluindo a religião do meu amado país, a Índia, God is not a person. Deus não é uma pessoa. God is an impersonal divinity. Deus é uma divindade impessoal. It's a divine energy. É uma energia It's a divina. divine force. É uma força divina. But for us, God is a person. Mas para nós, Deus é uma pessoa. And God wants to talk to us face to face. E Deus quer falar conosco cara a cara. God is infinite. Deus é infinito. We are nothing. Nós não somos nada. God is all holy. Deus é todo We are santidade. the first sinners. Nós somos And pecadores. still God wants to sit down with us face to face and talk to us. E ainda assim Deus quer sentar-se diante de nós, cara a cara, e falar conosco. God wants to have a personal relationship with each one of us. Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. The way God relates to me is different from the way God relates to Vinicius or anybody else. A forma como Deus se relaciona comigo é diferente da forma como Ele se relaciona com o Vinícius ou com qualquer um. And this is the glory of our Christian faith. E esta é a glória da nossa fé cristã. Give the Lord a big clap for that. Aplaudamos o Senhor por isso. And then, perhaps the most important reason why I believe that God loves me E depois, a parte mais importante pela qual eu creio que Deus me ama,
that He wants me to be the best. é que Ele quer que eu seja o melhor. Like any father would want his son to be the best. Assim como todo pai quer que o seu filho seja o melhor. Every father wants to be proud of his son. Todo pai quer orgulhar-se do seu filho. Vinicius, don't you want to be proud of your son? Vinícius, você não quer se orgulhar do seu filho? Claro que sim. Don't you want to be your son to be the best? Você não quer que o seu filho seja o melhor? Claro que sim. That's exactly what God wants for each one of us. É exatamente o que Deus quer para cada um de nós. How do I know that? Como que eu sei disso? The Bible says so. Porque está escrito na Even Bíblia. in the Old Testament, Mesmo no Antigo Testamento, God says, Deus diz: be holy as I am holy. sede santos como eu sou santo. Can you imagine that? Você pode imaginar isso? God's holiness personified. A santidade de Deus personificada em você. And we are all sinners. E nós todos somos And pecadores. so God says, E ainda assim Deus I diz: want you to be as holy as I am holy. eu quero que você seja tão santo quanto eu. Give the Lord the biggest clap for that. Agora o maior aplauso para o Senhor. Whenever I read that line, I cannot believe it. Quando eu leio essas frases desses versículos, eu fico pasmo cada vez. But God said that. Mas Deus disse isso. And then God repeated it even in the New E Testament Deus repete isso no Novo Testamento through His Son Jesus. para seu filho, através do seu filho When Jesus Jesus. says in the Sermon on the Mount, Quando Jesus diz no Sermão da Montanha: be perfect sede perfeitos, as your heavenly Father is perfect. como o seu Pai do céu é perfeito. God does not look upon us as rivals. Deus não olha para nós como rivais. God looks upon us as His equals. Deus olha para nós como semelhantes. Can you imagine God saying, be perfect as I am perfect? Você pode imaginar Deus dizendo: sede perfeitos como eu sou perfeito. Be loving and compassionate as I am loving and compassionate? Sejam amáveis e compassivos como eu sou amável e compassivo. In many ways, that line is the most important line of the whole Bible. De muitas maneiras, esta frase é a frase mais importante de toda a Bíblia. When Jesus says, be perfect as your heavenly Father is perfect. Quando Jesus diz: sede perfeitos como o seu Pai do céu é perfeito. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor por isso. And now we come to the other side of God's love. E aí nós vamos para o outro lado do amor de Deus. Suppose I cannot come up to God's standard. Talvez eu não chegue até aquilo que Deus quer. I fail to be as holy, as perfect, as loving as He is. Não me sinto tão santo, tão perfeito como Ele é. By committing what we call a sin. Mas eu cometo o que nós chamamos um pecado. A sin does not mean bad acts. O pecado não se resume a atos maus, Does not mean even bad actions. nem ações más. The biblical meaning of sin is not coming up to God's standard. O significado do pecado é não chegar à vontade de Deus. It's missing the mark. É perder aquela marca. It's not being as holy and perfect as God is holy and É perfect. não chegar à santidade e à perfeição de Deus. Therefore, if I fall short of God's standard for me, Então, se eu não chego, não alcanço aquilo que Deus tem if para I mim, commit what the Bible calls a sin, se eu cometo aquilo que a Bíblia God chama de does pecado, not write me off. Deus não me elimina. God does not say, now I don't want you anymore. Deus não diz: não, eu não quero mais saber de você. As Moses told God, I failed you, destroy me, Como Moisés disse: Senhor, eu falhei contigo, destrua-me and choose another leader in my e place. escolha um outro líder no meu lugar. God told Moses, you are still my beloved, you are still my leader. Deus disse: não, você ainda é meu amado, você ainda é meu líder. So if we don't come up to God's standard,
Então, se a gente não chega até o objetivo de God does Deus, not destroy me, Deus não me destrói, put me aside. não me coloca de lado. God gives me a second chance. Deus me dá uma segunda chance. God gives me a third chance. Deus me dá uma terceira chance. God gives me 100 chances. Deus me dá centenas de God gives me chances. 1,000 chances Deus me dá milhares de chances by forgiving me my sin por perdoar o meu pecado and giving me a new start. e dando-me um novo começo. That's the other side of God. Este é o outro lado de Deus. One side of God is He is perfect. Um lado de Deus é a sua perfeição, He's very demanding. a sua exigência. He wants us to be like Him. Ele quer que nós sejamos como Ele. On the other side, we have a God that is very forgiving, Do outro lado nós temos um Deus que é perdão. a God of tenderness, É um Deus a generoso, God of love, um Deus de amor, a mother. como se fosse uma mãe. God is both a demanding Father Deus é ambos, um pai exigente and God is also a forgiving mother. e é também uma mãe que perdoa. That is our God. Esse é o nosso Give Deus. Him a big clap. Aplausos para Ele. How do I know that? Como que eu sei disso? Everything in the Bible tells us that. Tudo na Bíblia nos fala sobre isso. That God is so proud of us, He wants us to be the best. Deus é tão orgulhoso de nós que Ele quer que sejamos os melhores, He wants us to be perfect. quer que sejamos perfeitos, And God is so tender, e Deus é tão amoroso, so merciful, tão so misericordioso, loving, tão amável, that He tells us, que Ele nos diz: if your sins are as red as scarlet, I'll make them white as snow. se os seus pecados forem tão vermelhos quanto o escarlate, eu os farei brancos como a neve. When God tells us to the prophet Jeremiah, Quando Deus nos diz através do profeta Jeremias: I will forgive the sins of my children. perdoarei os pecados dos meus I will filhos, forgive the sins of my children. perdoarei os pecados dos meus And I will filhos, never remember what they have done. como se eles nunca tivessem acontecido e nunca me lembrarei deles. Incredible. Incrível. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor. How do I know this? Como que eu sei disso? Take the example of David. Pegue o exemplo de Davi. God loved David before David committed those two terrible sins. Deus amava Davi antes de ele cometer aqueles dois terríveis pecados. But God loved David still after he committed the sin of murder and of adultery. E Deus continuou amando Davi depois de ele cometer o pecado do adultério e do assassinato. That he did not choose another person to take the place of Ele David. não escolheu outra pessoa para colocar no lugar de Davi. He told David, you are still my chosen one. Ele disse: Davi, você ainda é meu escolhido. How did Jesus treat Peter? Como que Jesus tratou Pedro? When Peter denied Jesus, Quando Pedro negou a Jesus, did Jesus tell Peter, now I don't love you anymore? Jesus falou para Pedro: não, eu não te amo mais. You cannot be my first pope. Você não vai ser o meu primeiro papa. You can never be anymore the head of the apostles. Você não vai mais ser o chefe dos apóstolos. I'm going to choose John Eu vou escolher João or James. ou vou escolher Tiago. No. Não. Jesus still loved Peter Jesus ainda amou a Pedro and confirmed him as the head of the church. e o confirmou como o chefe da igreja. And he told Peter, you are my chosen one. E ele disse a Pedro: você é o meu escolhido. You are my rock. Você é a minha rocha. And on you I will build my E church. nesta rocha eu construirei a And minha the powers igreja. of hell will not prevail against you. E os poderes do inferno não prevalecerão sobre você. And then Jesus told Peter something so beautiful. E então Jesus disse a Pedro algo tão lindo. And he's saying those words to you and to me. E ele disse essas palavras para mim e para você. He told Peter, Ele disse a Pedro: Satan will tempt you, Satanás vai tentá-lo. will want to crush you. Ele quer esmagá-lo. And in your weakness, you will fall. E na sua fraqueza você vai cair. In your pride, thinking you're an apostle, you will fall. No seu orgulho, achando que você é um bom, você vai cair. You're putting more hope in yourself than in me, you will fall. Ao colocar mais esperança em você mesmo do que em mim, você vai cair. You will fall. Você vai cair. And then Jesus E says, Jesus diz: but Peter, Mas Pedro,
I have prayed for you. Eu orei por você. That in spite of your fall, Que apesar da sua falha, but because of your fall, mas por causa da sua you falha, will help other people. você vai ajudar outras pessoas. You will be humble. Você vai se humilhar. I prayed for you Eu rezei por você, that will not remain fallen on the ground, que você não vai permanecer caído no chão, but you'll rise up. mas você vai se levantar. You'll rise up. Você vai se As levantar. I rose on the third day, Como eu ressuscitei no terceiro and I will dia. use you E eu vou usar você to start my church, para começar a minha to igreja, strengthen the other brethren, para fortalecer os outros irmãos, to be the visible body of my church. para ser o corpo visível da minha igreja. That's what Jesus told Peter. É assim que Jesus falou com Pedro. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? Incredible? Incrível. Give the Lord a big clap for Então that. aplauda o Senhor por isso. Today the Lord is telling you and me the same thing. Hoje o Senhor está falando a mim e a você a mesma This is our coisa. first message. E esta é a nossa primeira mensagem. The Lord knows we are weak. O Senhor sabe que somos fracos. The Lord knows we are all sinners. O Senhor sabe que somos pecadores. But the Lord knows you want to rise again. Mas o Senhor sabe que Ele quer nos levantar de novo. How does the Lord knows that you want to rise again? Como que o Senhor sabe que você quer se levantar novamente? Because you have come here all the way from Brazil, the country, to this place for these 3 days. Porque você veio do Brasil inteiro para esse lugar por causa disso. And the Lord wants you to return back changed, different people, apostles of His kingdom. E o Senhor quer que você volte para casa mudado, uma pessoa diferente, um apóstolo de Jesus. Don't remember, you're not here by accident. Você não está aqui por acaso. The Lord has called you by name. O Senhor o chamou e o trouxe aqui pelo nome. The Lord has called you to be here at Canção Nova. O Senhor o chamou para estar aqui nesse final de semana na Canção Because Nova. there's a beautiful plan for each one of you. Porque Ele tem um plano lindo para cada um de He vocês. wants to forgive you. Ele quer te perdoar. He wants to change you. Ele quer te He wants transformar. to fill you with His Ele Spirit. quer te preencher com o seu Espírito He wants Santo. you to be other Ele Christ, quer que você seja um outro Cristo. so that you can go back to your village, Para to que your você volte town, para a sua casa, para a sua cidade. and be the apostles of His love. E seja o apóstolo do amor To dele. be as perfect as God is E perfect. seja perfeito como Ele é perfeito. To be as holy as God is Para holy. ser santo como Ele é santo. And to be as loving and compassionate as Jesus is loving and E compassionate. ser amável e compassivo como Jesus é amável e compassivo. That's why you are here. Por isso você está aqui. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor por isso. And to make you aware of this, E para I que would like você- to do what Jesus did. E para você ficar ciente disso, eu quero fazer o que Jesus fez. He told stories. Ele contou histórias. So now I will tell you a story. Portanto, eu vou contar histórias. I may have told it before, I don't remember. Talvez eu tenha contado já, eu não consigo me lembrar. But this was the first thing that happened in my life when I came with the renewal. Mas essa foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida quando eu entrei para a renovação That carismática. changed my life. Que mudou a minha vida. It made me realize what people want E me fez perceber o que as pessoas querem. and what the church can give them. E o que a igreja pode dar para In as pessoas. Jesus' name, No nome de Jesus. to the ministry of His priests. Através do ministério dos seus padres, dos seus sacerdotes. It was at the beginning of my life in the charismatic renewal, Foi no começo da minha vida na renovação carismática, in the mid-70s, nos meados dos anos 70. and I was giving one of my first retreats in Mumbai, India, Eu estava dando um dos meus primeiros retiros em Mumbai, na Índia. and two parents came to see me. E um casal de pais veio me ver. They were the leaders of a prayer group in Bombay, Eles eram os líderes de um grupo de oração em Mumbai. the man and his wife. Era o homem e a sua esposa. I knew them very well, Eu os conhecia muito bem. and they knew me also very well. E eles também me conheciam muito bem.
And they came to ask me E eles vieram me perguntar, to come and pray for their son who was in a hospital. vieram me pedir que eu viesse e rezasse pelo filho deles no hospital. And I told them, well, I cannot leave the retreat house. E eu disse para eles, bom, eu não posso sair aqui da casa de retiros agora. Get some other priest. Procurem outro padre. And they told me, no, our son wants you to come. E eles me disseram, não, nosso filho quer que o senhor venha. I said, why? E eu disse, por quê? And then this is what they told me. E veja o que eles me disseram. Their son had been sick for 2 weeks in their hometown in the suburbs of Mumbai. O filho deles estava doente por 2 semanas, lá no vilarejo deles, perto de Bombaim. He used to accompany his parents, who were the leaders of that prayer group, Ele deveria acompanhar os seus pais, que eram os líderes do grupo de oração, to every prayer meeting they were having. para todos os grupos de oração que eles iam. And he must have heard me speaking Ele talvez tenha ouvido alguma palestra minha about God's love, God's forgiveness. a respeito do amor de Deus e do perdão de Deus. So their son was now sick for 2 weeks E o filho deles estava lá então doente, já fazia 2 semanas, in their hometown. na cidade deles. But after 2 weeks of treatment, Mas depois de 2 semanas de tratamento, the doctors, the family doctors told them, os médicos da família disseram para eles, we cannot heal your son. nós não temos como curar o seu filho. We don't even know what is wrong with him. Nós nem sabemos qual é a enfermidade que ele tem. This was the first time I heard those words. Foi a primeira vez que eu ouvi essas 2 afirmações. And I'm hearing those words thousands of times ever since. E tenho ouvido desde então milhares de vezes essas 2 afirmações. How many times here in Canção Nova itself? Muitas vezes também aqui na Canção Nova. And the doctors, family doctors told the couple, E então os médicos da família disseram àquele casal, you have to admit your son in the best hospital of Mumbai. vocês devem internar o seu filho no melhor hospital de Bombaim. And he was here for another 2 weeks E ali ele ficou por mais 2 semanas, under the care of the topmost specialists of India, sob os cuidados dos melhores especialistas da Índia, who took him to every medical test, que fizeram todo tipo de exame com ele, X-ray, scanning, sonography. raio-x, ultrassonografia, todo But tipo de exame. after 2 weeks of diagnosis and treatment by those famous doctors, Depois dessas 2 semanas de diagnósticos e tratamentos com esses médicos famosos, they now told the parents eles falaram aos pais the same words. as mesmas 2 afirmações. We cannot heal your son. Nós não podemos curar o seu filho. Number 2, E número 2, we don't even know what is his problem. nós nem mesmo sabemos qual é a enfermidade que ele We tem. don't know what is wrong with him. Nós não sabemos o que há de errado com ele. You can imagine what the parents felt. Você pode imaginar o que sentiram aqueles pais. Now the boy happened to overhear what the doctors told the E parents. aconteceu que o jovem ouviu aquilo que os médicos estavam dizendo. And then he told his parents, E então ele disse aos seus pais, I want to see Father Rufus. eu quero ver o Padre Rufus. I want to see him today. Eu quero vê-lo hoje. That's why they came to me. Por isso eles vieram até mim. I told them I cannot come. Eu disse a eles que não poderia ir naquele They told momento. the son, Father cannot come. Eles disseram ao filho, olha, o padre não He pode vir. insisted, I must see him. E ele insistiu, eu preciso vê-lo. And I must see him today. E eu preciso vê-lo hoje. And they told me, however late the hour, Eles me disseram, seja lá que horário for, but our son insists that he must see you today. mas o nosso filho está insistindo que ele precisa vê-lo hoje. So at 10:30 at night, Portanto, às 10h30 da noite, after the retreat of that day was over, depois que terminou aquele dia de retiro, I went to the hospital, eu fui ao hospital, still the most famous hospital of Mumbai, o hospital mais famoso de Bombaim, and I went to the intensive care unit e of eu, that e eu hospital. fui até a unidade de terapia intensiva daquele hospital. And there I saw the young man on the bed with all those tubes and instruments surrounding him. E eu vi aquele jovem na cama com todos aqueles tubos e
ao redor dele, aquelas máquinas. And I said to myself, that is why he has called me. E eu disse a mim mesmo, por isso que ele está me chamando. Because he is very, very, very sick. Porque ele está realmente muito, muito doente. And therefore I asked him Então eu perguntei a ele, my usual question, a minha pergunta mais what comum: do you want? o que você quer? Just as when the blind man came to see Jesus, Assim como quando aquele cego chegou até Jesus, was brought by the people to Jesus, trazido pelas pessoas até Jesus, Jesus knew he was blind, Jesus sabia que ele era cego, but Jesus never forces himself. mas Jesus nunca força ninguém. Jesus asked him, what do you want? E ele perguntou: o que você quer? That is the same question I asked that young man. Foi a mesma pergunta que eu fiz àquele jovem: Why have you called me? por que você me chamou? I did not ask that question, Não perguntei isto, but I put it in the way Jesus put it, what do you really want? não perguntei isso, perguntei do jeito que Jesus pergunta: o que você quer? And to my great surprise, Para minha surpresa, what was his answer? qual foi a resposta dele? It surprises me even today. Que ainda me surpreende até hoje. He told me, I want to make my confession. Ele disse: eu quero me confessar. So, I heard his confession, Então eu ouvi a confissão dele, and I knew that was what he wanted, e eu sabia que era isso que ele queria, because he made a sincere and thorough confession of his whole life. porque ele fez uma confissão sincera de toda a sua vida. That's why he called me. Por isso que ele me chamou. At first I was a bit annoyed. De princípio eu fiquei um pouco chateado, I said to myself, he could have got a priest from the parish close to the hospital, porque eu pensei comigo: poxa, ele poderia ter chamado o padre que mora aqui na paróquia perto do hospital, and not drag me all the way from so far off. e não ter me trazido lá de longe da casa de retiros. But on second thoughts, I said to myself Mas num segundo pensamento eu disse para mim mesmo that that's exactly what he wants. que isso era exatamente o que ele queria. And he wants it to do in my presence. E ele queria fazer essa confissão para mim. And when he made a sincere and thorough confession of his whole life, E quando ele fez essa confissão sincera de toda a sua vida, I repeat, eu repito, a sincere and thorough confession of his whole life, uma confissão sincera e inteira de toda a sua vida, then I knew that is what he wanted. então eu soube que é isso que ele queria. And not as I mistakenly thought some physical E healing. não como eu imaginei erradamente que ele queria alguma cura That is what he física. wanted. Ele queria mesmo era isto. And more important, more important, Muito mais importante, what he needed. e é aquilo que ele precisava. What he needed. O que ele precisava? And when he made a sincere, thorough confession of his whole life, Quando ele- I knew that is what he wanted and needed. Que quando ele fez aquela confissão sincera e completa na sua vida, eu soube que aquilo que era o que ele queria e o que ele precisava. And then I left the room. E então eu deixei o quarto. That's not the end of the story. Mas não é o final da história. Like all the stories in the Gospels, Como todas as histórias do Evangelho, the ending is more beautiful than the story. ao final é muito mais bonito do que a própria história. As I was about to leave the room, Quando eu estava deixando aquele quarto, the Lord Jesus stopped me. o Senhor me parou. That's what he does with me every day. Ele faz isso comigo o tempo todo. I cannot do anything anymore. Eu não posso mais fazer nada. He's always stopping me Ele sempre fica me parando and telling me what to do. e me dizendo o que eu devo fazer. And it looked as if he stopped me, É como que ele tivesse me parado and he brought before me the beautiful story in the Gospel. e ele trouxe na minha mente a linda história do Evangelho. That is how the Lord speaks to us even today. É assim que o Senhor fala conosco ainda hoje. The Bible is a living Bible. A Bíblia é viva, It's not a dead book. não é um livro morto. It's a Bible gospel for today. O Evangelho é a Bíblia de hoje para nós, Not the para hoje. gospel, not the gospel for yesterday. É o Deus para nós hoje, não o Deus de ontem. And that came to be the beautiful story of that paralyzed man being let down to the hole in the roof. E veio à minha mente aquela linda história do homem paralítico sendo trazido e descido pelo teto diante de Jesus. One of the most beautiful stories in the Bible. Uma das histórias mais lindas da Bíblia.
And it was put in place in front of E Jesus. ele foi colocado ali diante de Jesus. And when Jesus looked at E him, quando Jesus olhou para ele, what did Jesus do? o que Jesus fez? Did Jesus say, now get up and walk? Jesus disse, levanta e anda, Like any charismatic would have done today, como qualquer carismático hoje faria, especially the Pentecostals especialmente os pentecostais and the so-called born again. e os nascidos de novo. But Jesus was Jesus. Mas Jesus é Jesus. He knew what to do. Ele sabia o que fazer. And Jesus knew this physical paralysis was not a physical sickness. E Jesus sabia que aquela paralisia física não era uma doença física. It was a physical symptom, Era um sintoma físico. or maybe an emotional sickness, Ou talvez uma doença emocional. and worse still, a spiritual E sickness. pior ainda, uma doença espiritual. I want you to remember what I've just said. Eu quero que você se lembre disso que eu estou dizendo. Jesus knew by the power of the Spirit this was not a physical sickness, Jesus sabia, pelo poder do Espírito, que aquela não era uma doença física, but a physical symptom mas um sintoma físico of a more important sickness, de uma doença mais importante, an emotional sickness, uma doença emocional, and a still more important sickness, ou talvez de uma doença a ainda pior, spiritual sickness of sin. uma doença espiritual do pecado. And therefore Jesus did not tell this man, get up and walk. Por isso Jesus não simplesmente disse, levanta-te e anda. Jesus said the words that the church says when a penitent comes to the priest in the confessional. Jesus disse as palavras que hoje a igreja diz a um penitente quando ele vem a confessar: Your sins are forgiven. os seus pecados são perdoados. Jesus knew that is what the young man wanted more than physical healing. Jesus sabia que era isso que aquele paralítico precisava mais do que a cura física. The assurance that God his Father had forgiven his sins. A segurança de que Deus Pai o perdoava. But that was not all. Mas isso não foi tudo. Jesus said something before that. Mas Jesus disse algo antes até de que isto. Often when I tell people, what did Jesus say before that? Com frequência, quando eu digo às pessoas o que Jesus disse antes disso, I get the wrong answer everywhere. normalmente as pessoas dão a resposta errada. And the gospel tells us very clearly E o Evangelho diz ali muito claro that before Jesus told the young man, your sins are forgiven, que antes de Jesus dizer para aquele jovem paralítico, os seus pecados são perdoados, Jesus said something that the young man wanted to hear. Jesus disse algo que aquele jovem precisava ouvir. Jesus looked at him Jesus olhou para ele and Jesus said, e Jesus disse: my son, meu filho, my son. meu filho. Because in the eyes of God, we are sons and daughters first, sinners second. Porque aos olhos de Deus, primeiro nós somos filhos e filhas, depois nós somos pecadores. Like the prodigal son. Como o filho pródigo. He said, I'll go back to my father, Ele dizia: vou voltar ao meu and pai I will tell my e father, vou dizer ao meu pai: don't take me back as your son. não me tome de volta como seu filho, Give me a job as your servant. dê-me um emprego como um servo simples. And what did the father say E o que o pai diz to him? a ele? Nothing. Nada. The father cried out O pai clama a Deus, to God grita para and to Deus, all the people around e him. todos aqueles que estavam ao redor. The father cried out, O pai grita: my son was dead, is now alive. meu filho estava morto e agora vive. My son was lost, is now found. Meu filho estava perdido e foi encontrado. My son. Meu filho. What happened in the parable happened in reality. O que aconteceu na parábola aconteceu na realidade. That's what the man wanted to hear. É aquilo que aquele homem precisava ouvir. Not even your sins are forgiven, Nem mesmo os seus pecados são perdoados. but that even though he was the greatest sinner of the world, Mesmo with ele, God's Father, he was a son first. mesmo ele sendo talvez o maior pecador do mundo, aos olhos de Deus, acima de tudo ele era filho. And a sinner second. E depois, em segundo lugar, um pecador. Don't forget this. Nunca se esqueçam disto. So then I went back Então eu voltei to the room. ao quarto. That's my problem. Esse é o meu problema. I have greater problems from God and from Jesus than from the devil. Eu tenho problemas mais com Deus do que com o demônio.
is always stopping me and telling me what to do. porque Deus está sempre me parando e me dizendo o que eu tenho que So I fazer. returned to that room Então eu voltei ao quarto and I told the young man, e eu disse àquele jovem: now I would love to pray even for your physical healing. agora eu amaria rezar até mesmo pela sua cura física. Remember, he had not asked me for that. Lembre-se que ele não pediu por a cura física. It did not even occur to his mind to ask me for that. Não chegou nem na mente, na cabeça, na ideia dele pedir pela sua cura So I told física. him, I want to pray for your physical healing. Mas eu disse: eu quero rezar pela sua cura física. And I was so sure that what happened 2,000 years ago Mas eu tinha tanta certeza que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás would happen today aconteceria novamente. that I said, I want to pray for you. E eu disse: eu quero rezar por você. And I made a short prayer to Jesus. E eu fiz uma oração curta a Jesus. Lord, what you did to that paralyzed man 2,000 years ago, do for this paralyzed man today. Senhor, o que fizeste àquele homem paralítico há 2000 anos atrás, faça a esse jovem agora. Because Jesus is the same Porque Jesus é o mesmo, yesterday, ontem, today, hoje and forever. e para sempre. Give the Lord a big clap for Um that. aplauso ao Senhor por isso. Jesus never changes. Jesus nunca muda. To know what He will do for you today, read the Gospel, you'll know that. Para saber o que Ele quer fazer com você hoje, leia o Evangelho e você vai So descobrir. then I prayed for the young man Então eu rezei por aquele jovem for 1 minute. por 1 minuto. And I was so sure what happened to that paralyzed man would happen to this paralyzed E eu man. tinha tanta certeza que aquilo que aconteceu com aquele paralítico aconteceria com este paralítico. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I'm not a healer. Eu não sou o curador. I'm just a sign, Eu sou somente um sinal, a channel, um canal, an instrument. um instrumento. That I now told him, move your body. E eu disse para ele: mova o seu corpo. Before that, he could not move his body for the intense pain. Antes disso, ele não podia se mover por causa da dor intensa. Now he moved his body. E ele moveu o seu corpo. As he sat up in bed, Ele sentou-se na cama. he sat up in E bed. ele sentou. As he come down from the bed, E eu disse: desça da cama. he came down from the E bed. ele desceu. As he bent over, E eu disse: He se bent agache. E ele se agachou. as he walk about, E eu disse: ande um he pouco. began to walk E about. ele começou a andar. Only I did not tell him, take up your bed and go home. Eu só não disse a ele: pegue a sua cama e vá para casa. So I did not tell him to take up your bed and go home. Eu não disse a ele: pegue a sua cama e vá para casa. But the next day he was discharged from that hospital. Mas no dia seguinte ele recebeu alta do hospital. Whenever I go to the hospital now, Agora, toda vez que eu vou a um hospital, the doctors are a bit afraid os médicos ficam com um pouco de receio that they will lose their patients. que eles vão perder os pacientes. This is not the ending. Now I'll end. Ainda não terminou, agora que vem o final. 1 year later, Um ano mais tarde, I was giving a retreat in Bombay, eu estava dando um retiro em Bombaim and I told them the same story I'm telling you. e eu contando às pessoas a mesma história que eu estou contando And aqui a para young vocês. man from behind E um jovem lá no fundo stood up and said, levantou-se e disse: Father, I'm that young man you're speaking about. Padre, eu sou esse jovem que você está falando. I said, why don't you come up on the stage Eu disse: por que você não vem então aqui no palco and tell the people whether what I said is true or not true? e conta para as pessoas se essa história que eu estou contando é ou não verdade? And he came on the E stage ele veio ao palco and said only one sentence. e disse somente uma frase. He said, the moment I made a sincere and thorough confession of my whole life, Ele disse: no momento em que eu fiz uma confissão sincera e completa na minha vida, I knew I was already even physically healed. eu sabia que eu já estava mesmo fisicamente curado. There was no need for Father to have prayed over me. Não precisava o padre ter rezado por mim.
To conclude, if I say everywhere that the first step to total healing, total deliverance, a whole new life is repentance. Por isso que eu digo que o primeiro passo para qualquer cura, para qualquer transformação, para qualquer libertação é o arrependimento. It's the most important healing that I need. E a cura mais importante que eu preciso The spiritual healing. é a cura espiritual. The healing in my relationship with God. A cura no meu relacionamento com Deus, When I experience God's forgiving love. onde eu posso experimentar o amor de perdão de Deus. That's why, as I said, Por isso que, como eu disse, the summary of our whole faith is John o 3:16. resumo de toda a nossa fé está em João 3,16. God so loved the world Deus tanto amou o mundo that He gave His only Son Jesus, que Ele nos deu o seu Filho único Jesus, that those who believe in Him para aqueles que crerem nele will not remain sick spiritually, emotionally, physically, não permanecerão doentes fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, but will experience a total healing mas vão experimentar uma cura total and a complete deliverance from the power of e evil. uma libertação total do poder do mal. On only one condition, Somente com uma condição, which is no condition really, que na verdade não é uma condição, that we have faith in Him. que a gente acredite nele. It does not mean I must work on my faith, Não significa que eu tenho que trabalhar fora da fé, but by surrendering my whole life to Him, mas que eu tenha que entregar toda a minha vida a knowing Ele, that He will always do the best for me. sabendo que Ele sempre vai fazer o que é melhor para mim. God always does the best for each one of us. Deus sempre faz o melhor para cada um de nós. Because for Him, each one of you and myself are His beloved son and daughter. Porque para Ele, cada um de vocês e eu também somos seu filho, sua filha The same word amada. that God said over Jesus, A mesma coisa que Deus falou por Jesus. this is my beloved son. A mesma coisa que o Pai falou dizendo a Jesus: este é o meu filho amado. Amen. Amém. Vamos ficar em pé, todos nós. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Mais forte ainda, Jesus Cristo é o meu vingador. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Levanta o mais alto que você puder. Isso. Estica um pouquinho mais. Põe esse irmão na ponta do pé. Diga comigo: Senhor, aqui estamos para te louvar, para te adorar. Senhor, aqui estamos para te glorificar, para te bendizer, para sentir o seu amor. Vem e cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor, e manifesta nesse lugar o teu poder. Balança a mão do seu irmão e diga para ele: coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Ele te chama e ele pergunta: o que você deseja? O que você quer? As mãos levantadas. Vamos cantar isso. Vamos rezar isso. Vamos permitir que esse amor do Senhor cubra uma multidão de erros e pecados do passado. Senhor, aqui estamos. Cante. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos. Senhor, aqui estamos para te adorar. Para te adorar. Unidos num só coração. Unidos num só coração. Nos rendemos a ti.
Padre Rufus nos disse, ele tem 2 olhos como você, tem o nariz bem no meio do rosto como você. Pode olhar, pode olhar, pode olhar. Tem uma boca igual a você. Ele tem 2 orelhas como você. Cabelo ou não, como você. É diferente, mas é igual, é semelhante. É imagem e semelhança de Deus. Assim como numa casa, o pai e a mãe têm vários filhos. Vamos nos unir nesse amor, esse amor da criação. Eu insisto, o amor do Senhor neste momento quer cobrir e aniquilar uma multidão de pecados do passado, pecados da ignorância. Quando ignorávamos a Deus, o amor de Deus, procuramos outros lugares onde Deus não se encontrava e contraímos em nós doenças psíquicas, espirituais, emocionais. Mas nesse momento o Senhor quer aniquilar, consumir todas essas doenças pela força do seu nome. Canta mais uma vez com essa pessoa. Senhor, aqui estamos. Senhor, aqui estamos para te louvar. Louvar. Senhor, aqui estamos. Senhor, aqui estamos para te adorar. Para te adorar. Unidos num só coração. Unidos num só coração. Nos rendemos a ti. Te louvamos. Te louvamos. Te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Levanta a mão do seu irmão e canta com ele. Vem e cura-nos, Senhor. Vem liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso és, Senhor. Soberano, soberano és, Senhor. Misericórdia, misericórdia infinita em ti está. Vem e cura-nos, Senhor. Vem e cura-nos, Senhor. Vem liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é, Senhor. Soberano é, Senhor. Misericórdia infinita em ti está. E agora com os braços levantados, solta a sua voz na linguagem dos anjos. Cante, cante ao Senhor. Cante. Põe volume na sua voz. Mas é o Senhor passando entre nós. É o Senhor passando entre nós. É o Senhor fazendo com que o seu amor cubra, toque, retire-nos de toda e qualquer situação de erros, todos os pecados cometidos e sofridos do passado, todas as feridas que foram iniciadas a partir de uma queda, de uma ofensa, de uma palavra mal falada, mal ouvida. É o Senhor cobrindo como um manto toda essa multidão de pecados, fazendo com que você sinta o amor dele, fazendo com que você experimente o amor do Senhor. Levanta ainda mais os seus braços. Tenha a força, a coragem de um guerreiro na oração nesse momento. Proclama o senhorio de Jesus na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, por toda a sua família, por toda a sua casa. Diga: o amor do Senhor nos salva nesse momento. O amor do Senhor resgata nossos filhos. O amor do Senhor faz sair do nosso meio toda a ofensa, todo o erro do passado. O amor do Senhor faz sair de nós tudo aquilo que um dia contraímos. Coloque a mão sobre o seu coração. Pense nesse Jesus entrando na sua casa. Pense nesse Jesus olhando nos seus olhos, te amando, te dizendo: meu filho, minha filha, o que
queres que eu te faça? Foi assim com aquele cego chamado Bartimeu. Estava lá, literalmente falando na cara o que aquele homem queria. Seus olhos estavam fechados, cobertos com um pano, esbranquiçados, queimados pelo sol. Mas Jesus, diante daquele homem, olhando para ele, pergunta a ele: o que tu queres que eu te faça? O Senhor está olhando nos seus olhos nesse momento agora, minha irmã. O Senhor está olhando nos seus olhos agora, meu irmão. Ele está lhe perguntando, está lhe fazendo a mesma pergunta: o que tu queres que eu te faça? Eu acredito que o Espírito Santo já tenha soprado no seu coração para lhe dar essa resposta. E você nesta manhã, você aqui, você em casa, já tem condições de dar essa resposta ao Senhor. Você veio buscar essa graça, e você pode ser bem claro com Jesus, dizendo o que você quer. Nada substitui a sua oração, nada substitui a sua fé nesse momento. Abra a sua boca, diga ao Senhor o que você veio buscar. Fale, vai falando, fale. Não fique com a sua boca fechada. Não fique com a sua boca fechada. Fale ao Senhor. Diga a Jesus: Senhor, eu quero isso. Seja claro com Ele. Vai falando do teu filho, vai falando da tua filha, vai falando do teu pai, da tua mãe. Vai falando da expectativa do teu coração no ônibus, quando você viajava até esse lugar. Vai falando agora. Não é hora de você querer ouvir a oração do outro, é a hora de você fazer a sua oração, pois o Senhor está lhe fazendo a mesma pergunta: o que tu queres que eu te faça? É o que o Senhor estará lhe fazendo nesses dias aqui na Canção Nova. Vai dizendo, vai dizendo. E se faltam-lhe as palavras, se lhe falta coragem de proclamar essas palavras, ore no Espírito mais um pouco. Ore ao Senhor, porque o Espírito Santo trata de interpretar essas palavras ao coração de Deus. Ele leva essa sua oração. O que você não pode fazer é ficar parado, inerte, ficar nessa letargia, nessa sonolência. Tira essa mordaça da tua boca e fala ao Senhor o que você deseja. Fala ao Senhor o que você veio buscar. Aproveita que o Senhor está colocando no teu coração a certeza de que Ele te ama, a certeza de que Ele quer o seu bem, de que você foi atraído a esse lugar pela força do amor dEle. Obrigado, Jesus amado. Obrigado, Senhor, porque visita pessoas que foram arrebentadas, que foram dilaceradas em seus sentimentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está colocando perdão no coração daquele que foi traído, daquela que foi traída. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está colocando o amor, fazendo com que pessoas voltem a querer a se reconciliar com aqueles que por algum motivo se separaram, Senhor. Coloca de novo, Jesus, a tua paz, o teu amor entre as famílias, entre casais, entre irmãos. Esvazia, Jesus, esse coração de todo ódio, de toda raiva. Esvazia, Jesus, do nosso meio agora, Jesus, toda rivalidade, toda contenda, Senhor. Pois sabemos, Jesus, que onde está o perdão, aí não pode estar o mal, Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, traga sobre esse lugar e nesse lugar a força da reconciliação, Jesus. Que o teu Santo Espírito possa deixar bem claro em nosso coração quem é a pessoa que estamos perdoando nesse momento, quem é a pessoa que estamos pedindo perdão neste momento, Jesus. Retira, Senhor, como se retira as teias de aranha de um telhado, Senhor, todas as marcas, Senhor, que ficaram grudadas por este perdão não liberado durante tantos anos, Jesus. Mas nesta manhã nós proclamamos, Senhor, nosso coração se abre a esse perdão. Nós não queremos mais reter essa pessoa presa, algemada em nosso coração, mas ao contrário, Senhor, nós perdoamos, Jesus. Imagine essa pessoa que você tem que perdoar ou pedir perdão na sua frente. Imagine Jesus abraçando você e ela juntos.
Muitos dos males que porventura você tem trazido em seu coração, em seu corpo, em sua alma, são decorrentes desse sentimento que ficou encruado em você durante anos. Mas hoje, eu e você nos decidimos perdoar, pois a cada um de nós, criado à imagem e semelhança de Deus, nós agora somos visitados pelo Senhor e unidos no amor, unidos na misericórdia. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem no olho dessa pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa: seja liberta pelo amor da reconciliação de Jesus Cristo, meu irmão. Diga para essa pessoa: seja liberta pela força do perdão. Fale para essa pessoa ouvir, fale mesmo, olhe para ela e diga: seja liberta de todos os males do seu corpo, da tua alma, pela força do perdão, pela força do amor, pela força da reconciliação. O Senhor liberta cada um de nós nessa manhã, e o Senhor inicia na minha vida e na sua vida um novo tempo a partir desse perdão. E agora sim, nós já aplaudimos tanto o Senhor nesta pregação, aplaudamos ainda com mais força, porque o Senhor está devolvendo a você a vida que ficou presa no passado, no momento, no ressentimento. Aplauda pra valer e faz muito barulho para esse Jesus que nos ama, que nos dá vida nova, que liberta o seu povo, que cura o coração do seu povo. Vem cura no Senhor, canta! Vem cura no Senhor, vem liberta-nos, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, majestoso é Senhor, soberano, soberano é Senhor, misericórdia infinita em ti está. Vem e cura-nos, vem cura-nos, Senhor, vem liberta-nos, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta